É fácil vender um óculos de grau? Mas o que você precisa saber para vender um óculos de grau? Mas afinal, para que serve um óculos de grau? Tudo isso nesse vídeo agora para você. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica, em vendas dentro do ramo óptico. Eu já atuo nesse ramo há mais de 20 anos, ajudando, levando conhecimento para mais pessoas. E agora estou aqui também no YouTube trazendo esse conteúdo que é super importante e relevante para você também. Então, se esse assunto de venda de óculos, lentes e essa parte técnica, ela é importante para você, eu peço que você clique no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para que você receba o aviso quando eu postar novos conteúdos e, consequentemente, você assista também e vá evoluindo cada vez mais com tudo isso que eu estou te trazendo aqui. E ao fazer isso também, você me ajuda na divulgação desse trabalho para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Para você não custa nada, mas para mim me ajuda de verdade e um monte. Então, deixe seu gostei aqui que com certeza vai me ajudar muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E aproveitando aqui também, se você está iniciando nesse ramo óptico, está passando por essas dificuldades, eu estou deixando aqui abaixo o link do meu treinamento gratuito para se tornar um consultor óptico. Nele eu vou te trazer muito conteúdo importante que você precisa saber para que você consiga vender os seus óculos com facilidade e entenda essa parte de como funciona em relação às vendas, essa parte da ótica como um todo. Então, é um curso gratuito, é só se inscrever aqui e eu vou te mandar tudo isso para que você tenha acesso, então, em 4 aulas a um conteúdo muito bacana e que vai te ajudar muito no dia a dia, tenho certeza disso. Recados dados, agora vamos então para o conteúdo. A venda de óculos, ela é um passo a passo. E esse passo a passo, ele é super importante que você entenda como ele funciona, porque é a partir daqui que você começa a ter sucesso, então. E não adianta ficar pulando etapas ou tentando se aventurar, porque isso possivelmente vai dar problemas e não é o que a gente quer. Então eu listei aqui um passo a passo da venda de óculos, como que você tem que fazer, o que você tem que se antenar, em qual momento cada situação, para que te ajude no dia a dia, então, e você não venha a ter essas surpresas. Então, esse passo a passo é super importante. E esse passo a passo, então, ele começa quando? Quando o cliente ele chega na sua loja, não é verdade? Então, ele chega lá com a sua receita e ele quer fazer, então, o seu óculos. Mas já começou um pouquinho antes. Sim, começa um pouquinho antes. Então, eu te convido a dar um passo atrás e a gente vai começar a pensar no dia a dia do seu cliente. O que levou ele até a tua loja? Geralmente, nos treinamentos, se ensina o quê? Essa parte da receita, de lentes. Sim, ela é importante, eu não estou dizendo que não, e nós vamos passar por ali também. Só que começa tudo antes. Ou seja, vamos dar um passo atrás para poder entender tudo isso. O seu cliente, ele estava lá nas suas atividades do dia a dia, e ele começou a perceber algumas dificuldades. Quais dificuldades são essas, Fritzen? Pode ser ao ler um livro, pode ser quando ele foi olhar a placa do outro lado da rua, ele não estava conseguindo enxergar mais muito bem aquela placa. Pode ser que talvez ele estava esperando o ônibus e perdeu o ônibus porque não conseguiu enxergar muito bem o ônibus. Enfim, N coisas podem estar acontecendo com esse teu cliente. Só listei alguns exemplos aqui para você ver que faz sentido isso. Então, ele começa a apresentar dificuldades no seu dia a dia. Quando alguma dessas dificuldades ela é ao extremo, ou seja, que cria um problema maior para o seu cliente, é a hora que possivelmente ele vai buscar então para um especialista. O especialista, então, ele vai fazer um exame que nós chamamos de refração. A refração é um exame, então, que é feito com alguns testes, enfim, e se chega à conclusão que esse cliente ele realmente está com algumas dificuldades de visão e que nós precisamos colocar um óculos agora para corrigir isso então. Ele prescreve então uma receita para esse cliente com um fator que nós chamamos de dioptria. Dioptria nada mais é do que o grau do cliente. Então ele prescreve o grau do cliente para que nós possamos então resolver esse problema através de um óculos, colocando aquilo que o profissional prescreveu então para ele. Então, quando esse teu cliente ele chega na tua loja, o que aconteceu já? Ele passou dificuldades no seu dia a dia, ele buscou por um especialista no qual ele foi atendido e ele foi informado que ele precisa de um óculos agora, e agora, então, você precisa ajudá-lo a resolver esse problema. Então, quando ele chegar na sua loja, ele vai dizer, eu preciso fazer um óculos, eu quero fazer um orçamento, enfim. Ele vai vir com esse tipo de abordagem.
Qual que é o seu primeiro passo? Você vai olhar a receita. E ao olhar a receita do seu cliente, obviamente você vai ter que entender o que está escrito ali. O que o profissional ele prescreveu ali significa então a situação do dia a dia do seu cliente que já não estava mais legal. Então você precisa fazer o quê? Interpretar essa receita. E isso gera muitas dúvidas e eu sei que é um pouco difícil, principalmente para quem está começando. Então eu estou deixando aqui acima no card e na descrição aqui abaixo uma aula completa de interpretação de receita para te ajudar também. Porque se você tem dúvidas nesse passo inicial, com certeza o nosso decorrer também vai gerar problemas. Por quê? O teu óculos ele é a solução para o seu cliente. E se você não entende muito bem quais são as dificuldades, as dúvidas do seu cliente, como que nós vamos vender uma solução? Então, estou deixando aqui essa aula bem completa para poder te ajudar também nesse passo a passo. Então, quando o teu cliente ele te mostra a receita, você identifica a dioptria, ou seja, a necessidade dele, você já faz uma associação com o dia a dia dele, o que apresentou dificuldade. O seu passo agora é tentar descobrir qual foi a maior dificuldade que levou ele a buscar então para o especialista. E por que você precisa saber isso? Porque o teu óculos nada mais vai resolver esse problema do seu cliente. Ou seja, nós vamos vender a solução para ele. Então, você identificando qual é o maior problema, simplesmente nós vamos resolver esse problema agora com um óculos. Por isso, essa interpretação da receita ela é super importante, porque daqui para frente agora nós começamos a trabalhar de uma outra maneira, resolvendo o problema do seu cliente. Feito esse entendimento inicial, então, quando você olhou a receita, você já fez uma mentalização de tudo isso que eu te falei? O passo agora é mostrar a armação para o cliente. E talvez você já esteja pensando, poxa, essa é a parte mais fácil. Não é bem assim. Porque hoje, quando a gente olha lá para a tua loja, quantos modelos nós temos? Quantos tipos de armação nós temos? Centenas de milhares de modelos. E isso, teoricamente, deixa o cliente confuso e indeciso. E, obviamente, a tua mostragem de armação, ela tem que combinar com uma parte estética do rosto do teu cliente e também com a parte técnica, que é a parte da receita. Porque senão não vai ficar legal. Porque se nós formos muito técnicos, a armação talvez não fique boa no rosto do cliente. E talvez se nós escolhermos a melhor armação para ficar boa no rosto do cliente, talvez vai ficar muito grossa a parte da lente, talvez não vai encaixar muito bem por causa de curvaturas, enfim, N situações que você tem que estar atento. Então a escolha da armação, ao olhar para a receita, você já definiu qual é a metropia do seu cliente. Posterior a isso, na escolha da armação, o teu cliente está provando para ficar legal no rosto dele. E você já, com base nesse seu conhecimento de receita, você já vai analisando, essa tá legal, essa talvez não tá tão legal assim. Você começa a mostrar para o seu cliente uma melhor decisão para que ele faça. Então, lembre-se que com centenas de modelos, ele vai ficar em dúvida. Então, a sua missão é não deixá-lo com dúvida e principalmente mostrar com convicção o porquê aquele é o melhor modelo esteticamente e tecnicamente falando. Seguindo então, pós escolha de armação, nós vamos começar a mostrar as lentes. E as lentes aí sim vêm com base naquela receita que eu te falei. Primeiro, visão simples ou multifocal. Quando visão simples, você vai ter duas escolhas. Ou é uma lente pronta ou é uma lente fabricada. A preferência geralmente é por lente pronta, porque é mais rápida e muitas vezes mais em conta para o seu cliente. Só que, para que seja uma lente pronta, ela precisa estar dentro de uma grade de dioptria disponível, precisa ter um diâmetro adequado para aquela armação, respeitando a medida, e precisa ter um ângulo de curvatura exato, seguindo os princípios da ótica. Então, esses três pontos eles são fundamentais para que você escolha uma lente pronta. Se alguma dessas três características não der certo, você precisa optar por uma lente fabricada. Na lente fabricada, nós vamos pegar um bloco maior e nós vamos otimizá-lo de acordo com grade de dioptria, com diâmetro específico e com curvatura adequada para aquela armação. Isso seria para o visão simples. E quando for uma receita de lente multifocal, você vai analisar, poxa, o teu cliente está usando multifocal? Você vai partir de um princípio de análise daquilo que ele já está utilizando daqui para frente. Isso é primordial, essência básica da ótica. Se ele nunca utilizou, você precisa ensiná-lo como é que funciona uma lente multifocal, os comportamentos novos que ele precisa ter agora, então, utilizando uma lente multifocal. Ou seja, ele precisa ter uma nova adaptação, um novo comportamento a partir de agora com essa lente. E a lente multifocal, ela é a mais importante. E por que a mais importante, Fritzen? Porque ele é o principal produto da tua tabela, são os maiores valores agregados que você tem. Então você precisa dominá-la muito bem.
Você precisa conhecer todas as partes técnicas que fazem o sucesso desse produto. E para te ajudar com esse comportamento, como funciona uma lente multifocal, eu estou deixando aqui também uma aula sobre lentes multifocais para poder te ajudar. Você entendendo sobre multifocais, obviamente vai te ajudar na demonstração do produto, na explicação técnica de como funciona, de como é que ele vai ter que se comportar agora utilizando uma lente multifocal. Isso é super importante, porque se ele é o teu principal produto e o produto de maior valor agregado, você precisa dominá-lo muito bem. Senão, possivelmente teremos problemas e não é o que nós queremos, não é verdade? Então, dominar as lentes multifocais vai te trazer segurança ao explicar sobre ela. E claro, aqui eu falei de visão simples, multifocal, mas também adequando questões de índice de refração e tudo mais para resultados estéticos de espessura. Também faz parte aí da sua missão como consultor óptico, mostrar esses benefícios e essas vantagens para o seu cliente, então, optando por uma lente de índice de refração. Sendo visão simples ou sendo multifocal, você vai precisar explicar as tecnologias daquela lente para o seu cliente. Quais são os benefícios que ele leva ao optar por aquele seu produto. Isso é super importante, porque quando começamos na ótica, a gente quer falar aquelas palavras difíceis, aqueles nomes difíceis, e realmente isso é importante, mas não é isso que faz a venda. Você precisa vender a transformação dessas palavras difíceis para o seu cliente. Isso vai fazer a diferença. Então você precisa adequar aquelas tecnologias às necessidades do seu cliente. Lembra que eu falei da interpretação da receita, quais são as dificuldades? A maior dificuldade, a sua tecnologia, ela tem que encaixar exatamente com essa dificuldade. E ao encaixar com essa dificuldade, dificilmente você não vai fazer a venda. Porque se o cliente entende que aquela tecnologia ela é primordial para ele, por que não optar por ela, não é verdade? Então você precisa encaixar as tecnologias com a dificuldade do seu cliente e fazer com que ele perceba que realmente essa tecnologia ela é fundamental para ele, independente se é na visão simples, independente se é na multifocal. E isso é sua missão como consultor, mostrar então a tecnologia, porque nós temos uma infinidade de lentes e isso muitas vezes nos deixa confuso, não é verdade? Porque são muitas lentes. E qual lente eu ofereço para o meu cliente? Na verdade, você vai mostrar as opções e o teu cliente ele vai fazer a escolha. É isso. Só que quanto mais convicto das tecnologias, você já dá um direcionamento e você ajuda o seu cliente a tomar uma decisão. Então mostre as tecnologias, adequando elas para a realidade ou as dificuldades do seu cliente para que faça sentido para ele e obviamente ele opte por uma delas. E essa parte de tecnologia ela é super importante, porque é aqui nesse momento que o cliente possivelmente ele fecha a venda. No treinamento Consultor Óptico Pro, que é o meu treinamento sobre ótica, onde eu te ensino toda essa parte de tecnologia, eu tenho alguns módulos só falando dessa parte de tecnologia. Claro, não é só sobre tecnologia, mas toda a parte de lentes como um todo, índices de refração e muito mais, claro. Mas essa parte de tecnologia, eu tenho alguns pontos específicos que te ajudam bastante. Porque se é o ponto que faz fechar a venda, então nós temos que conhecer muito bem. Então eu estou deixando aqui abaixo também o link desse treinamento, se você quiser dar uma olhadinha, se quiser fazer parte do nosso time, se tornando um consultor óptico Pro, o link está aqui abaixo para que você conheça, onde nós falamos sobre tecnologia, mas não só sobre tecnologias, muito mais coisa, claro, para poder te ajudar no dia a dia. E como eu entendo que isso é fundamental, eu fiz questão de deixar pontos específicos para te ajudar em relação a isso também. Então o link está aqui para que você conheça e quem sabe venha fazer parte aí do nosso time de consultor óptico também. E agora sim, explicado então sobre toda a parte de tecnologia para o seu cliente, o passo agora é fazer as medidas. As medidas elas são super importantes para o seu cliente. Por quê? Nós temos dioptria em toda a lente, obviamente. Porém, um ponto da lente ele é o mais importante. E esse ponto nós chamamos de centro óptico. Se esse é o ponto mais importante da lente, ele tem que estar exatamente em cima da pupila do seu cliente. Então você precisa seguir os direcionamentos corretos para que você faça essa medida. Você pode fazer essa medida com a canetinha, com o pupilômetro ou com aquelas torres de medidas que as principais marcas do mercado possuem. Então, independente da maneira que você está fazendo essa medida, você precisa seguir os direcionamentos corretos para cada uma delas e fazer a medida correta para o seu cliente para que a sua lente funcione bem também, para que ele tenha o total benefício que você ofereceu acontecendo, porque a medida também vai estar certa no olho do seu cliente. Isso é fundamental. Então, após explicar a tecnologia, agora nós fizemos as medidas para daí sim fazer o final dessa primeira parte. Ao tirar essas medidas então e deixando tudo certinho, nesse momento você vai dar o prazo de entrega para o seu cliente, porque agora esse óculos ele vai para um laboratório para passar por um processo de fabricação,
onde vai ser totalmente construído esse óculos para ele, especificamente para ele. Isso requer um prazo, e aí você vai ver qual que é o prazo que você tem aí na sua loja com o seu laboratório. E você diz para o seu cliente, então, que tal dia você vai entregar esse óculos para ele. Você manda esse óculos para o laboratório e depois de alguns dias esse óculos ele volta para você e o seu cliente ele volta então para você entregar esse óculos para ele. E esse é o ponto mais importante, porque você vai mostrar para ele tudo aquilo que você fez, que você falou, agora vai acontecer. Então, quando ele colocar o óculos, ele vai, uau, era isso mesmo que eu estava procurando, era isso que eu estava precisando. E esse encantamento é sua missão. Você que vai fazer isso acontecer com o seu cliente. Então, é primordial que você mostre para ele tudo aquilo que você falou vai estar acontecendo na prática. Além disso, você vai fazer alguns testes com o seu cliente, pedindo para ele enxergar para longe, para perto, ensinando como ele usa esse óculos. Sim, ensinando como ele usa esse óculos, porque ele precisa ter um novo comportamento, movimentos, tudo isso é super importante. E é sua missão ensinar tudo isso a ele. Você vai caminhar com ele pela loja, porque se ele não tiver esse entendimento, no primeiro degrau que ele for descer, possivelmente nós teremos um acidente. E não é o que nós queremos. Então você precisa fazer alguns testes e mostrar para o seu cliente como funciona esse óculos, quais são os comportamentos que ele vai precisar se adequar agora ao utilizar esse óculos, sendo visão simples ou sendo multifocal. E, obviamente, cada modelo de lente respeitando sua característica. E você vai ensinar tudo isso para o seu cliente. Você vai demonstrar tudo isso para o seu cliente. É a sua missão. E aí sim, tudo concluído, cliente satisfeito, cliente enxergando bem, ele vai para casa. E não pense que a sua venda ela finalizou agora. Não, muito pelo contrário. Nós temos ainda um procedimento chamado pós-venda. Sim, pós-venda. E claro, eu não vou entrar no detalhe minucioso de pós-venda, isso é um assunto para um outro vídeo, mas o que é importante? Posterior à entrega do seu óculos, alguns dias para frente, nós vamos fazer um contato com esse seu cliente. Por que esse contato? Você precisa saber se o óculos está funcionando bem, se o cliente está satisfeito, se está tudo conforme foi combinado ou conforme estava quando ele saiu da loja. Teoricamente, sim. Mas se tiver algum desconforto, algum problema, a sua missão é o quê? Trazer o cliente novamente para a loja e rever o porquê que pode ter acontecido isso e, obviamente, tomar as medidas necessárias para ajustar para que o seu cliente fique satisfeito. Então, o pós-venda, ele acaba sendo importante justamente para isso, para que nós validemos, por fim, o nosso óculos. E daí sim, o cliente ele estará satisfeito. E se porventura ele não está satisfeito, você convida ele a voltar para a loja novamente e fazer os ajustes necessários para que isso aconteça, para que ele fique satisfeito. Então o pós-venda ele é super importante. E aí sim, neste momento, quando o seu cliente ele te deu um ok, não, tá tudo bem, Fritzen, estou me adaptando bem, olha, tá tudo certo. Nesse momento nós estamos tranquilos, porque daí o processo ele está concluído. Cliente satisfeito, usando óculos, e era isso que nós queremos então. Super importante todos esses passos que eu te passei aqui, né? A sequência da venda de óculos, como tudo funciona. Então siga tudo isso, isso vai te ajudar bastante. E agora eu quero te pedir uma gentileza. Escreve para mim aqui nos comentários de todos esses pontos, qual o que você tem mais dificuldade, qual aquele que te deixa ainda muito inseguro. E quem sabe eu faço um vídeo especial ou específico para você, para te ajudar então nessas dúvidas e que você comece a ter segurança diante dessas dúvidas que você tem então. Então escreve para mim aqui de tudo isso que eu te falei, o que te gera ainda insegurança, para que eu possa te ajudar ainda a solucionar e te deixar ainda mais seguro com o seu cliente, para que você não passe dificuldades ou crie algum problema com o seu cliente. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então escreve para mim aqui e com certeza eu vou fazer um vídeo aí para poder te ajudar em breve e quem sabe nós vamos evoluindo cada vez mais aí dentro do nosso ramo óptico, juntos, você e eu. E já quero aproveitar também novamente pedir para que você se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com os seus colegas, porque esse conteúdo ele é muito importante. Então se você tem um colega que está passando por essas dificuldades iniciais, enfim, de entender os processos, compartilha com ele também. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito. E você me ajuda com a minha missão também, que é levar o máximo de conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Então, se você tem algum colega que está começando, enfim, compartilhe esse vídeo com ele. Vai me ajudar muito também. E, principalmente, você vai ajudar o seu colega e se ajudar também, né? Para poder evoluirmos todos juntos dentro do ramo óptico. Te agradeço muito por ficar até aqui. Espero para o próximo vídeo e até mais.